Meus queridos, eu quero introduzir aqui a palavra de Deus para você que é um estudioso. O profeta Joel, ele é classificado na palavra de Deus como um dos profetas menores. E não significa esse menor que seja um profeta de menor importância, que seja um profeta de menor valor, que seja um profeta abaixo de Jeremias, de Ezequiel e Isaías, que são considerados profetas maiores, mas sim porque ele escreveu pouco, mas deixou profecias que algumas já se cumpriram, deixou visões e revelações para as gerações futuras, e também profetizou algo importante e vivenciou algumas coisas muito importantes. Na sua introdução, o profeta Joel, ele se identifica apenas como filho de Petuel. Joel, que significa, o seu nome significa Jeová, é Deus, e filho de Petuel, que significa aquele que tem a visão de Deus. Então, Joel significa que Jeová é Deus, e Petuel significa aquele que tem a visão de Deus. Também alguns estudiosos da palavra de Deus e os eruditos mais antigos e a tradição judaica diz que Joel provavelmente ele profetizou junto com o profeta Eliseu, né? Havia uma diferença entre eles, mas essa diferença não significa dizer que eles não haviam se conhecidos. Joel profetizou no reino de Judá e provavelmente ainda jovem conheceu a Eliseu. Isso é o que dizem os estudiosos da palavra do Senhor. Mas o mais importante é aquilo que nós vamos deixar aqui para os irmãos. E quando nós olhamos para o capítulo 1 de Joel, quando ele diz sobre a palavra do Senhor, ele vê logo de cara, de início, uma invasão de gafanhotos. Queridos, para falar de uma invasão de gafanhotos, e eu quis falar sobre este tema nessa noite, justamente porque há poucos dias atrás, se não me falha a memória, ainda no mês de agosto, a Argentina e o Brasil, o sul do Brasil, estavam sendo consumidos por uma nuvem de gafanhotos. Então, imagina você como que é o processo e como que acontecem essas questões. Imagina que Deus, ele dá a terra ao homem, né, a um produtor rural, e Deus ele dá isso, e eu vejo aqui como um projeto de Deus. Em outras ministrações eu sempre dou esse exemplo. E Deus, quando ele chega, ele olha para você e vê você como um projeto, ele coloca nas suas mãos algumas coisas que você precisa executar, e ali Deus, ele vai te dando condição para que você possa ir vencendo as etapas da sua vida. Quando você vê a vida de um produtor rural, que ele pega um terreno, aquele terreno às vezes ele tem florestas, aquele terreno às vezes ele está sujo, e primeira coisa que você tem que fazer para você poder produzir em uma terra é você tirar tudo que atrapalha. Então você passa lá com um trator e você precisa tirar aqueles arbustos, aquelas árvores. Vai vendo onde Deus vai nos levar com esta palavra. E depois que você tira aqueles arbustos, você precisa vir ainda mais uma vez, adentrar a terra e tirar todos os tocos, todas as raízes de árvores que foram cortadas, tirar toda a sujeira de um terreno, toda a sujeira da terra, para antes disso você poder plantar na terra.
para produzir a terra. Então a sequência é: primeiro você tem que tirar os arbustos, depois você precisa tirar os tocos. Quando você tira os arbustos, quando você tira aqueles tocos que tem ali, você está preparando a terra para produzir. E nesta noite eu começo a ministrar na sua vida, dizendo que Deus tem o melhor para você, que Deus vai tirar tudo aquilo que tem impedido você de servir ao Senhor melhor, que Deus já entrou com providência para limpar os arbustos, que Deus tem a ferramenta apropriada para limpar, para tirar os tocos que impedem essa terra de produzir. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. O que impede você de servir a Deus melhor? O que impede você de ter uma vida de intimidade com Deus? Oh, glória. O que impede você de ter proximidade, de falar com Deus, de contar a Deus as tuas angústias? O que está impedindo você de prosperar? Eu profetizo que nessa noite nenhum arbusto vai ficar de pé. Eu profetizo que nesta noite nenhum toco vai ficar nesse terreno. Eu profetizo que Deus vai fazer a terra que era estéril ficar fértil, porque Ele é Deus, e a terra vai produzir frutos. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Nesse processo de preparo do terreno, a gente chama essa etapa de preparo inicial do solo. São etapas importantes, porque nenhuma fruta ela vai conseguir competir com matos, nenhum fruto ou nenhuma produção, nenhum pé de café, por exemplo, uma roça, um cafezal, ela vai crescer em meio a matos, em meio aos espinhos. Se isso acontecer, a planta não vai frutificar na sua essência. É por isso que é necessário tirar tudo aquilo que atrapalha. E quando Deus entra no negócio, tudo que atrapalha vai sair, porque Deus quer te usar em profundidade. Aleluia, irmãos, a glória do Senhor está aqui. Deus quer te usar em profundidade. Em profundidade. Mas é necessário passar por etapas. A terra precisa vivenciar etapas. Muitas vezes tirar arbusto, tirar tocos é doloroso. Muitas vezes isso passa realmente, faz ferida no solo. E tem uma coisa, as etapas são essas mesmas. O preparo inicial começa com a limpeza do terreno, depois vem lá o tratorista passando, cortando o solo com um discão de arado. Para quem conhece a linguagem que eu estou falando, para quem morou na roça sabe o que é um arado de aiveca, ou sabe o que é um arado de disco. O tratorista vem com aquilo ali para moer a terra. Mas querido, quanto mais profundo o arado vai cortar, mais Deus vai usar, mais Deus vai fazer. Vai doer, mas Deus vai usar. Oh, glória. Eu profetizo, levanta a tua mão, eu profetizo que você vai receber o dom de cura em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que você vai orar e Jesus vai fazer. Eu profetizo na sua vida multidões de bênçãos da parte do Senhor. Vai doer, é verdade, pastor, está doendo demais. O disco de arado, o disco do arado do Senhor está cortando a terra. Quanto mais profundo Deus cortar, mais usado vai ser você também. Aleluia. Mas é necessário etapas, é necessário processos.
e não tem jeito. Quando você pula uma dessas fases, acaba que você fica e não produz em toda a essência que Deus tem e que Deus quer para a sua vida. É necessário justamente cumprir os pré-requisitos para que o solo venha frutificar. Então tem que se tirar arbusto, toco, e depois disso vir com disco de arado. E quando você acha que não está bom, ou acha que chega, acha que não está dando, ainda não está pronto, precisa o terreno ser nivelado. Aí vem com a grade chamada grade niveladora. A grade niveladora, ela põe o solo por igual, ela faz então você marchar por igual, ela começa a fazer você ser nivelado na posição que Deus quer. Na posição que Deus quer. E tem mais. Quando o trator está passando na terra, tem vez que, aleluia, ninguém vê nada, só poeira, só vê poeira. Já reparou isso? Quando você está passando na beira da estrada e alguém está trabalhando o solo, só vê a poeira subindo. Às vezes você não consegue nem ver a máquina. Querido, a poeira aqui que eu estou falando, aquele mexido de terra, é o Senhor que está mexendo na estrutura, é o Senhor que está mexendo em tudo. Às vezes nós não conseguimos ver, só vemos a poeira, mas Deus está trabalhando aquela terra para ela frutificar. É um processo, e você precisa, e nós precisamos passar por esse processo de Deus. Então Deus tira tudo, deixa tudo preparado, tudo limpo. Agora, depois que a grade niveladora de Deus passou, quando vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Você perguntou por que eu estou chorando tanto? É porque Deus está trabalhando no terreno. Por que eu estou sentindo tudo isso? Ei, Deus está trabalhando lá na sua casa. Por que eu estou sentindo isso? Deus está trabalhando no seu relacionamento. Por que eu estou passando por isso? Deus está trabalhando. E a terra sente. Mas tem uma coisa, a grade às vezes deixa o solo fofo, moído. Estou falando porque eu conheço dessa área, fiquei 20 anos nessa área, fazendo isso. A grade deixa o solo todo moído. Talvez é assim que você tem se sentido nesse último ano. Mas vai ficar no ponto para Jesus, tá? Quantos podem congratular com esta palavra? Vai entrar no ponto. Ninguém vai gostar de um bolo que é comido fora do ponto. Tem que esperar ele crescer, tem que esperar ele cozer, tem que esperar ele estar no ponto. Assim também faz Deus. Precisamos estar no ponto. Então é um processo. Nesse processo nos causa dores muitas vezes, mas Deus faz com que chegamos no ponto, porque esta terra ela vai produzir. Às vezes ela está moída, chorosa, mas Deus vai fazer e vai frutificar essa terra. Isso aí são chamados preparos iniciais, são os preparos de Deus para a sua vida. Deus vai usar você naquilo que Ele tem te chamado, vai acontecer aquilo que Ele tem te prometido. Aleluia, vai acontecer. E aí vem, depois disso aí, você pode plantar, bota lá a sementinha no solo, coloca as sementes, vai plantando aqui, vai plantando ali,
vai evangelizando na beira da sua casa, na porta da sua casa. Você começa a evangelizar os seus vizinhos, você começa a falar de Jesus para eles, começa a dizer que Jesus é bom. Você vai plantando, você vai semeando. E tem uma coisa, querido, se você está semeando, quanto mais você vai semeando, mais plantas vão nascer, porque você está semeando. A terra foi preparada para isso. Não pare de semear. Aleluia. Tem jeito sim, tem jeito para esse problema sim, manda dizer o Senhor aqui, tem jeito. Ah, pastor, é impossível reverter. Não é não, para Deus nada é impossível, nada é impossível. Olha, queridos, pode ser impossível para o homem, mas para Deus não. Para Deus não. Ele tem o poder em suas mãos. Pode semear, porque a planta vai nascer. Assim diz o Senhor: semeia. Em que você tem que semear? É vir para a oração, é vir para Quinta da Vitória dizer: eu vou lá, porque uma porta de emprego se abrirá para mim. Estou desempregado, tem tanto tempo, está assim a minha situação. Querido, eu profetizo no nome e na autoridade de Jesus. Eu quero profetizar isso aqui. Ainda essa semana a porta vai abrir. Ainda essa semana Deus abre uma porta de emprego aqui nesse lugar. Eu já vi Deus fazer várias vezes, e mais uma vez fará o Senhor. Não pare de semear. Ei, você lá atrás, assim diz o Senhor, não pare, porque Deus tem ouvido as suas orações. Deus, Ele nos ouve. Então imagine bem, você tirou tudo, limpou, o solo foi limpo, preparado, adubado, e agora vem plantando, e a planta que você semeou, ela está nascendo. E depois disso tudo, eu sempre coloco isso, vem o que a gente chama de presença do Espírito Santo. Uma das formas simbólicas da presença do Espírito Santo é a água na vida do cristão. Nenhuma planta que vai crescer robusta, que vai crescer em toda a sua força, ela pode sobreviver sem água no seu pé. Então Deus faz vir sobre ela a irrigação, Deus faz vir sobre ela a chuva seródia, Deus faz vir sobre ela a chuva temporã. O que significa, pastor? Nessa noite é noite de bênçãos. Deus me enviou aqui para pregar bênçãos. Bênçãos, receba de Deus a bênção. Aleluia. Planta sem água é planta sem força. Planta sem água é planta sem a presença do Espírito Santo. Não dá, fica raquítica, fica amarela. E como é que eu faço para regar essa planta, para adubar essa planta? É chegando todo dia aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, lembra-te, esse terreno aqui, Senhor, está preparado para ti, Jesus. Senhor, fala com Ele. Eu sempre costumo dizer aqui que Deus tem saudade de ouvir tua voz, mas quando você fala, Ele te atende. Eu já vi Deus fazer coisas grandes, queridos. Essa igreja já viu Deus fazer coisas grandes, queridos. Fala com Ele, aproxima-se dEle. Ele precisa ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. E só tem um jeito de ouvir a voz de Deus. Não adianta pegar um celular e ligar. Ele não adianta isso. Você tem que ajoelhar e orar e falar com Ele, e Ele responde às tuas orações.
Então imagina só, nós falamos todas as etapas do crescimento da planta, não pode faltar nada. A planta, ela tem o tempo certo de dar os teus frutos. E aí, aonde que entra, pastor Cleves, os gafanhotos nessa história? Querido, a Bíblia fala de alguns gafanhotos aqui encontrado em Joel. E Joel começa a ter esta revelação de uma terra devastada, e ele diz o seguinte: o que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O gafanhoto é uma das pragas, um dos insetos mais terríveis que tem para o agricultor. Não tem coisa pior. Para aqueles que estão engenheiros agrônomos, sabe o que eu estou falando aqui, ou para técnicos agrícolas, não tem coisa pior do que o gafanhoto. A única coisa que pode se fazer quando vem uma nuvem de gafanhoto é monitorá-la, porque não tem inseticida suficiente para repelir uma multidão de gafanhotos que muitas vezes ela chega a 50 quilômetros de largura e 120 quilômetros de comprimento, e tudo que vem pela frente vem comendo, vem moendo, vem destruindo. Mas tem uma coisa que para uma nuvem de gafanhoto, e isso se chama o sangue de Jesus. Para qualquer nuvem, qualquer devorador, aquele que tem arrepiado dentro da tua casa, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. O profeta vê tudo isso, e o gafanhoto, muitas vezes, para quem olha aqui, são fases do gafanhoto que o profeta está dizendo. Em algumas versões diz que é a lacusta, que é a fase dele lagarta. A Bíblia está falando de fases. Lagarta é aquele que corta, o cortador. A lagarta vem para cortar aquilo que você semeou. É Deus que está falando aqui. Irmão, o casamento está destruído ou está por um fio. Mas em nome de Jesus eu estou aqui, em nome de Jesus eu repreendo no nome de Jesus o cortador. Eu repreendo o devorador em nome de Jesus. Eu repreendo. Muitas vezes esse gafanhoto, quando ele toma, daqui a pouco se deixar depois que ele sai da fase lagarta, ele passa então para o migrador. Só pode migrar quem tem asa. Ele começa agora a crescer. Esse inseto começa a crescer, se junta em multidões, e aonde ele chega, ele vai destruindo tudo. Muitas vezes você diz: pastor, está tudo acabado. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, e eu quero, pela revelação do Espírito, dizendo: pastor, não tem jeito para mim. Eu profetizo que tem jeito para você sim. Eu profetizo que ainda há esperança. Eu profetizo aqui nessa noite um Deus que traz esperança para os seus. Pastor, eu não sei nem se eu vou estar vivo, não sei nem se eu vou estar vivo. Vai estar sim, sabe por quê? Porque aquele que dá vida está aqui nessa noite. Aquele que dá vida está aqui nessa noite. Aquele que dá vida está aqui nessa noite. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que abre e que fecha, e que fecha e ninguém abre. Mas aqui está falando de fases do gafanhoto, do cortador, do migrador. Já está com asa. Se deixar crescer, acaba com tudo mesmo. O que ficou, o gafanhoto migrador comeu o devorador. O devorador fala, sabe de quê, queridos? Finanças. Finanças. Toda vez que a Bíblia fala de devorador, está falando de finanças. Muitas vezes você trabalha muito, se cansa, mas a farmácia está comendo tudo lá na sua casa.
é uma pilha de remédios que come tudo. Olha Deus falando aqui, você faz planejamentos e está fechando no vermelho. Você já fez aqui, fez acolá. Olha Deus falando aqui para mim, não pegue aquele empréstimo. O Senhor está mandando dizer para alguém aqui, não é de Deus, não vai lá. Eu não sei com quem Deus fala agora aqui, mas o Espírito Santo está dizendo a mim assim, não pegue, eu não estou nesse negócio. Quantos creem que o Senhor revela ainda? Você estava para ir lá esta semana, no agiota, não vá. Se você acreditar que o Espírito Santo está aqui, o Senhor vai te dar vitória nessa noite. O devorador vai sair da sua casa, vai sair de lá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso Deus é o Deus que traz esperança para o seu povo. O nosso Deus é o Deus que dá estratégia para o seu povo. Eu me lembro aqui da história da sunamita. Eliseu, o profeta, pega e avisa para ela, veja bem, sai da sua terra 7 anos, porque vai haver uma grande fome na terra. Olha a importância que se tem quando nós ouvimos a voz do Senhor. E aquela mulher pega, deixa tudo para trás e sai da sua terra. Samaria passa 7 anos de fome, e ela então obedece à voz de Deus e fica fora da terra. A Bíblia diz que ela entra na terra dos filisteus. E quando passa os 7 anos, quando passa toda aquela tempestade, quando passa os gafanhotos passaram, quando arrasaram tudo, e quando se destruiu tudo, mas aquele tempo de sequidão passou, depois de 7 anos, ela pega, retorna da terra dos filisteus, cumprindo o que o homem de Deus disse. Ela entra de novo dentro da sua região de Sunem. Quando chega lá, outros tinham tomado posse das suas fazendas, outros tinham tomado posse da sua terra. Ela não parou por aí, ela foi então em direção ao rei, e ela contou tudo para o rei, e o rei mandou que restituísse as suas terras. Assim também eu convoco você, não a conversar com o rei terreno, mas a conversar com aquele que tem todo o domínio da terra. É dado todo o controle das mãos dele. Ele se assenta sobre o globo da terra. Converse com ele, que ele vai restituir você. Aleluia. Restituição nessa noite. Restituição. Pastor, e o que é que eu faço para que Deus possa restituir os anos que foram roubados, que foram tirados de você? Aleluia. E tem tanta coisas que roubam os nossos anos. Tem pessoas que estão frustradas porque tiveram a infância roubada. Pessoas que passaram por situações traumáticas, e isso vem trazendo marcas. Pessoas que não conseguem nem sorrir, porque trazem consigo marcas do passado, e por conta disso as pessoas se tornam até depressivas, por conta dessas marcas. Algum abuso que a pessoa sofre, mulheres que muitas vezes passam por situações de abuso, dos próprios parentes muitas vezes, de todas as formas. Mas eu tenho uma palavra de esperança aqui nessa noite. A palavra de Deus diz assim: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu olho mais na frente a palavra de Deus, aleluia, Paulo diz assim que a cédula que era contrária
foi riscada. Jesus já pagou por você, querido. Não precisa mais levar marca de passado, não precisa mais, porque Jesus já apagou e deixou a sua ficha branquinha. Branquinha. O que eu faço, pastor? Aí eu li aqui a palavra de Deus, já estou terminando nessa noite. Assim diz o profeta: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em graça e grande em amor. Quando o Senhor manda rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, porque os fariseus, aqueles que se acham santarrões, eles se cobriam de pano de saco em praça pública, para dizer que eram humildes, para chamar a atenção das pessoas. Tinham cinzas e faziam com o rosto de quem não tomava banho há muitos dias, se passando por o santo homem. E assim estava acontecendo, totalmente externo. Querido, Deus não está muito preocupado com o seu externo. Deus está preocupado com o que você tem a oferecer a Ele nessa noite. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O profeta convida a jejuar, a proclamar um jejum, e diz: quem sabe se não voltará e se arrependerá. O profeta, ele convida a chorar os sacerdotes, os ministros, para que Deus possa operar milagres. É necessário pranto, é necessário muitas vezes. Mas pastor Cleber, o senhor sempre prega situações difíceis. É verdade, quase todos os cultos eu falo isso. Crente que vive em tranquilidade demais, tem alguma coisa errada com ele. Crente que vive só na crista, tem alguma coisa errada com ele. Ei, eu sei que eu posso passar por dificuldades. Paulo dizendo: eu sei que eu posso estar rico, sei estar rico, sei estar vestido e sei também estar sem veste, mas tudo posso naquele que me fortalece. Mas diz também: todas as coisas que me acontecem contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Está preparado para viver uma vida com Deus? Está preparado para ser moído esse solo ressequido? Que alguém diz assim: Alabaiaçorema, eu sinto a presença de Deus agora aqui, irmãos. Que alguém diz assim: não vai dar fruto, não tem como produzir nesse solo. Esse solo é áspero, esse solo é salgado demais, a acidez desse solo é muito grande. Alguém olha e fala assim: não tem como dar fruto. E aí daqui a pouco, irmãos, aleluia, começa a surgir uma transformação que vem do alto. Querido, Deus pode fazer muito mais por você, muito mais, numa terra seca. E finalmente eu quero dizer sobre aquilo que lemos, uma promessa de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram roubados, que foram consumidos pelo gafanhoto. O Deus que restitui está aqui nessa noite. O Deus que restitui relacionamentos, casamentos,
está aqui nessa noite. O Deus que restitui, olha o que o Senhor manda falar para ti, a tua saúde, aleluia, está aqui nessa noite. O Deus que limpa as veias do coração está aqui nessa noite. O Deus que faz a água amarga se tornar potável está aqui nessa noite. O Deus que faz a noite virar dia e abre o mar vermelho está aqui nessa noite. O Deus que fez a prisão aonde Paulo tremer está aqui nessa noite. O Deus que andou por cima das águas está aqui nessa noite. O mesmo Deus que fez Pedro andar por cima das águas está aqui nessa noite. O Deus que acalmou a tempestade está aqui nessa noite. O Deus que fez maravilhas no Egito está aqui nessa noite. O Deus que fez Lázaro ressuscitar está aqui nessa noite. O Deus que ressuscitou mortos está aqui nessa noite. O Deus que foi pregado na cruz está aqui nessa noite. O Deus que ressuscitou ao terceiro dia está aqui nessa noite. O Deus que vive para sempre está aqui na noite, nessa noite, nessa noite. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Quando pode sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele vive. Oh glória! Oh glória! O que me falta em palavras falar dele? Olha o que Deus fala aqui. Pensa em algo difícil, Ele pode ainda mais. Pensa naquilo que é possível, Ele pode ainda mais. O que é um câncer para o Senhor? Nada. Nada. Eu estou profetizando bênção, Ele mandou vir aqui profetizar bênção. Nada. O que é o Covid para o Senhor? Ele é aquele que mói esse vírus e diz chega. Quando Ele diz chega é para parar, é para parar. É Ele que dá ordem. Aleluia. É Ele que dá ordem. Aleluia. Me lembro agora da pregação do Elias, que diz assim que esse Deus poderoso está aqui nessa noite. Aquele Deus que nós ouvimos, aquela mensagem maravilhosa, o Deus poderoso está aqui. Ele continua sendo o mesmo. Ainda na morte de um cristão, Ele continua sendo Deus. Aleluia. E você precisa entender o que Ele pode fazer pela sua vida.